Então, olá pessoal, hoje vamos falar sobre julgamentos, a mágica da transformação. Então, julgamentos foi uma ferramenta que eu conheci da Barra de Axis, e quando eu comecei a usá-las, comecei a conhecer elas, da onde identificar os meus julgamentos. E os julgamentos têm a ferramenta, que substitui, na mentalização, o ponto de vista interessante quando a gente percebe o julgamento e usamos ele mentalmente. A gente pensa no lugar e isso vai transformando a sua forma de olhar para cada situação. Então, e os julgamentos, eles estão à base de todo o nosso dia a dia. Nós estamos condicionados, a mente inconsciente, ela julga o tempo todo. E quando eu comecei a me observar, eu comecei a identificar os julgamentos, e isso foi uma grande transformação, principalmente começando dentro das famílias, onde nós temos os julgamentos inconscientes em comum, O tempo todo nós estamos olhando para o outro, acusando o outro que você está errado, que você não fez isso, que você faz aquilo. E o que acontece com o que nós julgamos do outro? O que acontece é que nós levantamos um muro de barreiras, aonde está toda a nossa limitação, o nosso bloqueio de acessar a prosperidade, a abundância, os clientes, dinheiro, relacionamentos, porque nós lutamos uma vida inteira achando que essa é a forma certa de funcionar, e é no piloto automático. Então, quando eu comecei a usar, comecei pelo meu pai, meus irmãos, minha filha. Comecei quando eu percebia que estava ali já falando algo, usava o ponto de vista interessante. Porque você sai do julgamento e começa a usar esse espaço, Você usa, não, é um ponto de vista interessante. Por quê? Eu tenho a minha forma de pensar e o outro, ele tem a forma dele. E quando a gente não julga que está certo ou que está errado, está tudo bem. Boa noite, Alessandra. Então, foi uma das coisas que realmente vai mudando o padrão vibratório. E eu vou praticando, aqui estou falando agora, Alessandra, do julgamento, de uma das ferramentas da Barra de Axis, que você substitui essa ferramenta, ponto de vista interessante, tá? Você mentaliza toda vez que você perceber que você está julgando. E a nossa mente inconsciente, ele está mais de 90% só julgando o tempo todo. As pessoas, as situações. Então, esse é um espaço onde você muda. É a mágica que começa a acontecer na sua vida. Tudo começa a mudar, Principalmente dentro da família, aonde começa o nosso maior julgamento. A gente julga para o marido ou para os filhos, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo, A gente está acusando o outro sempre todo. Então, quando a gente começa a ter consciência, desse espaço de que a mente, ela está o tempo todo só fora. Quando ele está fora, ele está julgando, E quando a gente começa a usar, é um ponto de vista interessante, a gente não vai para o errado, independente do que aconteça. Uma das coisas assim que eu coloco muito assim, aplico até um pai que mata um filho, sabe? Nós aprendemos que isso é errado,
mas existe um contexto histórico na vida da pessoa que a gente não sabe o que aconteceu. Então, e a gente entra no lugar do dono da verdade, sendo que nós estamos todos inconscientes aqui no planeta Terra para a gente acessar a nossa consciência. Então, isso é um dos nossos maiores aprisionamentos, né? Nesse espaço, como eu disse no começo. Boa noite, Kazuko. Como eu disse no começo, se a gente não, conforme nós fomos melhorando, e é um exercício diário o tempo todo, né? Isso é constantemente, então é uma ferramenta assim maravilhosa, sabe? E dentro, né, das barras de Axis, ele é uma ferramenta que muda, né? Mas ele é a base. Essa é o chave, é o carro-chefe, né? Dentre outras que você começa a usar em todas as áreas da vida. Mas esse é o básico, o chefe. Por quê? Porque a nossa mente ela tá o tempo todo julgando. Então, quanto mais você trabalhar, colocar o ponto de vista interessante, exercitar, mais consciência você vai ter. Por quê? Porque você vai percebendo que você vai ficando mais conectada com você. Você para de olhar o outro e você vai percebendo o que funciona no seu universo. E isso vai movimentando, você vai despertando a sua habilidade, né? E a habilidade que você nunca acessou ainda. Então, conforme nós vamos trabalhando, né, esse movimento, nós vamos mudando o padrão vibratório, e o mais impressionante de tudo é que o outro ele começa a mudar, sabe? Assim eu vim exercitando, né, desavenças entre, né, meu pai, né? Então, e conforme eu comecei a exercitar, eu falei, nossa, ele parava de ficar bravo. Mas é na hora, gente. Na hora que você estiver discutindo ou tiver alguma desavença, porque é sempre o julgamento que está em jogo, sempre. Então, sempre que há uma desarmonia no trabalho, nunca é o outro. Então, essa é uma ferramenta que te traz um empoderamento tão grande. Quando a gente vai para esse espaço, a gente assume o nosso poder, a nossa vida, né? A gente se torna o dono da nossa história, né? Então, e aí você vai movimentando com clientes, né? Eu vou colocar um exemplo aqui do cliente. Quando comecei a exercitar, né, o não julgamento, porque a gente tem julgamento, né? E quando eu comecei a atender e exercitar, eu falei, nossa, eu percebia que eu julgava, né, os clientes, né? Os clientes trazem algum conteúdo, né, alguma história, a mente, ela rapidamente ela vai para aquele lugar, ele já cria um julgamento. Então, quando você vai percebendo, quando eu fui percebendo, e eu fui usando, não, é o ponto de vista interessante dela. Então, eu fui ficando na neutralidade. E aí, o que acontece quando a gente vai exercitando e chega a um ponto que isso realmente se torna um ponto de vista interessante? Você olha para aquela mesma pessoa e você muda o relacionamento com aquela pessoa, muda, porque você não julga, a mente ela entra em atrito, inconsciente com inconsciente, julgamento com julgamento, eles ficam brigando. E quando você exercita essa ferramenta, o que acontece? O outro também, ele começa a mudar, porque não há energia para sustentar essa desavença. Então, quando nós mudamos um julgamento, o outro, e se solta, né? Ele se dissolve energeticamente, e aí você convida. Aí que entra a questão, quando você muda a si mesmo, você convida o outro a mudar a sua história, tá? Então, e aí vai se transformando, vai criando uma harmonia ao seu redor que você nunca imaginou que fosse possível. Então, hoje a gente lida muito, o tempo todo, com os relacionamentos, né? Então, essa ferramenta, ela traz, assim,
de uma grandeza que eu fiquei tão assustada com a transformação que traz. E quando você tá, e você pode usar em todas as áreas da vida, tá? E quando você exercita a pessoa que está lá, eu digo o cliente, né? Ele já vinha há anos e sempre trazia os conteúdos, histórias, mas aquelas coisas básicas, né? Que acontecia. Mas o que aconteceu quando eu saí desse lugar? Eu compreendi esse mecanismo. A pessoa, ela se abriu e começou a contar histórias que ela nunca tinha contado na minha vida, na vida dela. Coisas tão profundas. Por que ela se abriu? Porque eu saí do julgamento. Então, energeticamente, que é a primeira língua, né, a energia, ele entende, tá? O inconsciente entende, e agora eu posso falar aqui, porque ela não vai me julgar, tá? Então, esse é o lugar também para quem são pais, né? Os filhos, né? Realmente, assim, é um exercício que eu vou, quando faz terapia, né? Entre pais e filhos, né? Geralmente a mãe, né? Com a filha. Eu vou exercitando bastante, né? Só de exercitar esse movimento, muda. A criança, ela muda. Porque ela não, o tempo todo, né, nós pais, nós temos as inconsciências do julgamento, que nós somos os certos e nós temos que ensinar. Então, neste lugar, nós já estamos falando para eles que eles estão errados, né? Então, e trago aqui, né, essa questão de entender melhor o julgamento, porque não existe o certo e o errado, que é outra ferramenta dentro das barras de Axis, que quando eu falo, não existe certo ou errado. Então, tudo que você define que é certo ou errado é julgamento, tá? E você vai trabalhando esse movimento, essas atitudes, e vai mudando o padrão vibratório à sua volta. Você muda toda a sua realidade. Talvez algum de vocês já devam de ter entrado em contato com alguma ferramenta. Existem várias, né, que fala sobre o julgamento, até dentro dos próprios 10 mandamentos, né? Então, realmente é uma ferramenta que ela traz assim uma libertação da ilusão da mente inconsciente, tá? Então, é um espaço onde você cria uma realidade incrível na sua vida. E é o que eu sempre falo, né? Eu sou facilitadora, eu dou curso de barras de Axis e até então eu só aplicava, né, nas pessoas. Eu sempre trabalhei só com atendimento. E aí foi uma das coisas assim, eu fui desenvolvendo tanto, né? Eu não só tocava a cabeça, mas eu ia mudando o meu universo com cada ferramenta. Que aí o que acontece? Nos próprios atendimentos eu passava a ferramenta para a pessoa usar. E eu acho tão interessante, né? Que de um cliente que ele tinha uma empresa de engenheiro hidráulico, né? E ele praticava nos seus clientes, né? Quando ele tinha alguma desavença, né? Então ele usava, né, essa ferramenta. E conforme ele foi usando, ele foi melhorando o padrão dos clientes que chegava até a ele, né? Então por quê? Porque nós atraímos as pessoas com a nossa vibração, dos julgamentos que nós temos inconscientemente. Aí nós atraímos. Então as melhores formas de saber se nós estamos julgando são as pessoas que chegam até a nós. Eles são os grandes presentes pra gente. Porque a minha vida hoje ela muda muito rápido. As pessoas, ela vai e vem rapidamente. Por quê? Porque você vai percebendo, né? Você vai exercitando com cada pessoa que chega. Aí você não olha mais para ela. Você não olha ela com um olhar de julgamento. Você olha para você. Se ela tá trazendo essa vibração para mim, ou de inveja, ou de raiva, ou de ódio, ou de... Bom, enfim, né? Tem várias emoções aí. Então, o que eu estou vibrando inconscientemente, né?
aqui que isso está me trazendo para mim. Então, quando você começa a olhar o julgamento e receber o julgamento, você começa a mudar a sua história, porque você já não fica no lugar de vítima, né? Que geralmente é esse lugar quando a pessoa não compreende, quando a pessoa ela não entende porque você quer ter razão de algo, que é o julgamento. Você insiste, né? O que acontece? Essa pessoa pega, ela vai te envolvendo no mesmo padrão e vira aquela bagunça, porque um quer ter mais razão que o outro. E isso a gente eu me lido com isso o tempo todo, né? Porque família é o desafio nosso, mas é incrível, porque pelo menos até hoje, de repente, quem ainda não conhece, não tinha conhecimento que era assim que funcionava. E a partir do momento que esse conhecimento chega a você, é só você usar que funciona, porque você começa a mudar a sua realidade. Então hoje muitas pessoas me procuram, nossa, eu gostaria de mudar a minha vida. Então, mas é esse comprometimento, né? Então, dentro das barras de Axis, essa ferramenta, se você se comprometer a usar todos os dias, com você, a história é sua. Você muda, você transforma, você cria a sua vida numa mágica impressionante, tá? Alguém aqui tem alguma pergunta? Eu tô falando sobre os julgamentos, o ponto de vista interessante, que é a ferramenta de barras de Axis. Tô vendo que tem bastante gente aqui que entrou que já tem o curso, né? Hoje eu dou aperfeiçoamento do curso, né? Eu sou facilitadora, né, das barras de Axis e eu dou aperfeiçoamento para quem gostaria de conhecer mais, porque muitas pessoas me procuram já, né, desde há um ano atrás. Como que você usa, né, as ferramentas? Porque eu atendo e eu passo a ferramenta, porque eu uso, eu sei como funciona cada uma delas, né? O que ela muda, né? Então, como funciona em mim. E quando eu comecei a passar para elas, elas começaram a ficar muito assim, falei, nossa, mas eu não tinha conhecimento, né? Então, eu digo aqui, né? Cada um, ele vai falar aquilo que mudou na realidade, né? Então, cada um tem a sua energia que ela vai transmitir como funciona. Tá? Então, essa é uma das habilidades que nós temos e cada vez mais que nós vamos saindo, né, do julgamento, nós vamos acessando as nossas habilidades, dons e talentos. Isso que é o mais bacana, o nosso potencial. Por isso que, né, a própria hoje os temas que acho que eu tenho colocado no curso de barras é acessando o seu potencial criativo, alguma coisa assim. Porque quando nós nos julgamos, nós acessamos quem somos nós, né? Vocês conseguem perceber aí, detectar algum julgamento agora? Só o que vocês julgaram hoje, vocês conseguem olhar para isso? Como que é isso? Isso é verdadeiro para vocês? Faz sentido, né? Isso que é o mais interessante, né? Faz sentido isso para mim? Como é isso? Comece a fazer pergunta para você, né? Outra coisa também, o auto-julgamento, né? Quando eu comecei a trabalhar o julgamento das outras pessoas, o que automaticamente começou a acontecer? Eu comecei a entrar no auto-julgamento, porque, nossa, eu detectei que eu julgo, então eu entro como errada, tá? Que é a mesma coisa, tá? Se você auto-julga, você bloqueia, porque isso não é verdadeiro. Então, o tempo todo a nossa mente, ela fica brigando, né? Ou você julga, ou você se auto-julga. Você se massacra porque você fez isso, e você fica naquele lugar e não sai, né? Então fica se martirizando, se culpando, tá? A Edna, depois da consciência, só observo, não julgo mais.
Isso, Alessandra, faz bastante sentido. Então, e aí você começa a exercitar diariamente, né? Estamos todos nós aqui nesse universo fazendo esse movimento, tá? E uma das coisas, né, quando cada vez mais nós somos seres infinitos. Isso eu fui também descobrir dentro da barra de Axis, né? Que quanto mais a gente desenvolve essa ferramenta, mais a gente acessa quem somos nós. E nós somos seres infinitos. Nós aprendemos, determinamos até onde nós podemos ir. Essa é uma criação padrão, né? Mas as barras de Axis te convidam a você ir além. Então, conforme você vai exercitando essa ferramenta maravilhosa, você vai perceber o seu universo cada vez mais leve, cada vez mais transformando. Todo dia você está transformando alguma coisa. Ou se é alguma situação, o seu trabalho, você está ali, sabe, cuidando ou cozinhando, fazendo qualquer coisa, você vai perceber que você está mais conectada com você está mais consciente, tá? E aí o que acontece? Conforme você vai exercitando, você vai perceber que muitas vezes nós não conseguimos acessar nossa inconsciência. Foi aonde eu passei anos e anos investindo em cursos e atendimentos para as pessoas que têm esse conhecimento falarem para mim se alguma área da sua vida não está funcionando, relacionamento, dinheiro, profissional, existe uma inconsciência, o julgamento que foi ali, que ficou travado na mente, que limita você, né? Em algum momento você passou por certas situações de julgamento e que essa memória ela fica registrada na nossa mente inconsciente, tá? E aonde as barras de Axis, que são 32 pontos, toques na cabeça, que tem ponto do dinheiro, ponto do relacionamento, ponto da tranquilidade e paz, que é para acalmar corpo, sexualidade. Então, aí quando é tocado esses pontos, né, e nós vamos mentalizando a ferramenta, né, na hora do atendimento, ele vai liberando esses pensamentos negativos que ficou armazenado. Porque muitas vezes, como podemos apagar essas memórias? Sim, com as barras de Axis, Alessandra. São 32 pontos, né, que toca com as mãos e ele deleta esse arquivo, tá? Ele faz um delete, porque a nossa mente é como se fosse uma memória de computador. Nós vamos armazenando e recebendo as informações, vamos, né, desde pequenininho já vamos ouvindo e vão ficando registrados, né? Como deve ganhar dinheiro, como deve se relacionar, olhando o pai e a mãe se relacionar, a gente armazena tudo no nosso arquivo. E aí a gente traz uma vida, acaba que escolhendo, né, os mesmos relacionamentos, né, que a gente aprendeu, mesmo às vezes achando que não, mas a gente escolheu os mesmos relacionamentos que nós aprendemos com os nossos pais, que nós visualizamos. Isso está inconsciente, tá, gente? É inconsciente, porque a gente não percebe, não está consciente. E aí, conforme você vai trabalhando essa ferramenta do julgamento, você vai observando: nossa, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, identificando, né? Mas trazendo consciência, não julgamento, senão você entra no julgamento de novo. Então, vocês conseguem perceber como que o julgamento é forte? Se você perceber o julgamento, você vai lá e julga em cima do julgamento de novo, né? Então, ele é tão forte na nossa vida que nós não conseguimos lidar com ele sozinho. É uma ferramenta que você vai usando, exercitando, e aí as barras de Axis vêm, toca a sua cabeça, tá? São toques com a mão suaves e você só recebe. Você fica deitado e só recebe. E ela faz esse delete.
Então, quando eu recebi no dia do curso que eu fiz a primeira vez, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, muito agitada, pensava 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu recebi, eu apaguei de um jeito que eu achei surpreendente, que foi a primeira vez na vida que eu me desliguei da realidade externa. E quando eu levantei assim, uma outra pessoa. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu achei aquilo muito mágico. Porque quantos julgamentos que eu já queria mudar na minha vida que estavam ali armazenados e que eu não conseguia mudar isso porque estavam ali registrados. E aquilo me perturbava. E dali em diante eu comecei a receber as barras toda semana. Disseram assim que quando você faz, né, conhece as barras, faz 10 sessões de barras. 10 sessões você vai ter outro nível de consciência na sua vida, tá? Então, e aí você vai modificando esse padrão e vai mudando. Você olha o outro e fala, nossa, que interessante. Eu achava essa pessoa assim, mas agora eu não acho mais, porque na verdade não foi ela que mudou, foi você. Porque nós não mudamos o outro. Quando a gente quer mudar o outro, a gente está julgando, né? Então esse é um dos espaços incríveis assim que a gente começa a mudar, sabe, a transformar. E hoje o planeta, né, ele convida a gente para mudar, para melhor, sabe? Sair desse lugarzinho que causa sofrimento, que causa estresse, que causa tanta coisa, né? Até virar doença. Então, esse é o convite, né, que eu deixo aqui para vocês. As barras de Axis, ele é feito somente presencial, né? Então, aqui eu tendo aqui em Maringá, né, para quem gostaria de fazer o curso ou mesmo receber da sessão e também acessar mais ferramentas aí e entender melhor o mecanismo, né, do julgamento. É incrível como que a gente vai observando e vai tendo um acompanhamento em relação aos julgamentos, né, de sessão a sessão, deletando os arquivos, e você vai usando a ferramenta. O crescimento, o seu como pessoa, é impressionante. Você muda todo o olhar da sua vida, né, e você começa a receber muito. Você começa a receber muita grandeza. Sabe aquele lugar que a gente está correndo atrás do dinheiro, está correndo atrás do cliente, ou está correndo atrás de alguma coisa, de um sonho? Na verdade, não é correndo atrás, né? A gente muda e aí o universo, ele traz até você. Então eu falo que a gente anda na contramão, né? Então você começa a fazer esse movimento de não julgamento, começa a olhar tudo como um ponto de vista interessante, né? Quem já tem as barras usa muito, né, essa ferramenta. Mas também, gente, eu vou trazer uma consciência aqui bem legal. Tem gente que usa o ponto de vista interessante, mas assim, ele não traz como uma verdade, tá? Se não tá funcionando é porque você não traz como verdade, né? Eu já vi muita gente que só fala por falar. É um ponto de vista interessante, mas com uma forma de se livrar, tá? Então, a intenção que você coloca nessa ferramenta, tá? É o que vai fazer funcionar, tá? Colocar o ponto de vista interessante também, mas como julgamento, que acontece muito, né? A mente, ela é tão rápida, sabe? Ela faz isso aqui, ó. Né? Então, por isso que é um acompanhamento terapêutico, para que você vai acessando. E não é esses tratamentos terapêuticos que dura muito rápido, muito tempo, não. É rápido, gente, é muito rápido. É só algumas sessões você acessa essa caixa de ferramenta. Aí quando você começa a usar, e quando não dá conta, você vem e recebe a sessão para liberar os arquivos, né? E liberou, você vai sentir uma leveza muito grande, porque ele abre espaço. E aquilo que foi deletado, a inconsciência que foi deletado numa sessão, ela não volta. Esse mesmo padrão, ela não volta mais. Boa noite, Marilis. Não volta mais, tá? Então, e aí o que a gente vai acessando? Mais consciência, tá? Então, essa é a mágica da transformação, que é a ferramenta ponto de vista interessante que você usa para todos os julgamentos,
que você identificar e autos julgamentos também, você já vai transformando, tá? E aí, quem tem perguntas aí, a Marilisa entrou agora, nós falamos aqui, tá? De como funciona a ferramenta Ponto de Vista Interessante que você usa para os julgamentos, tá? Daí é só voltar e assistir. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês gostariam que eu trouxesse mais alguma coisa? Até os animaizinhos, viu, gente? Se a gente briga com eles, né? Eles recebem como julgamento, você podem perceber que a atitude deles, eles se transformam. Eles recebem de uma forma. Então, você vai trazendo consciência, né? Para cada palavra que você fala, né? Aí você vai mudando. Como a gente tem um tempinho aqui, vamos fazer um exercício de expansão de consciência para que a gente possa abrir um pouquinho de espaço na nossa mente e possa ter o alívio para que todos possam dormir hoje bem. Ana, Sandra, ainda guardo o papelzinho que ganhei na sua consulta com alguns mantras. Eu guardo do lado da minha cama. Que legal, Ana. Nossa, faz tempinho, né? Isso aí. É uma das coisas que eu faço assim, eu anoto, né? Para cada cliente aquela situação que traz, eu pego e coloco as dicas lá, né? As ferramentas. Aí a pessoa vai fazendo uma caixinha, né? De ferramentas para ela usar no dia a dia, né? E funciona, né? Só um ano, né, Ana? É isso, gente. Então vamos lá, vamos relaxando o corpo, vamos desligar nossa mente agora, vamos fazer uma meditação rapidinha aqui de expansão de consciência, para a gente aliviar um pouco as tensões do nosso dia a dia e trazendo aqui a consciência que os nossos pensamentos, eles criam o nosso dia. Então é onde realmente, quando começamos a olhar para tudo que pensamos, talvez seja uma dica para você anotar, para que você possa ter consciência daquilo, da sua inconsciência, né? E perceba o seu corpo, como ele acorda. O nosso corpo, ele é o nosso templo, ele é inteligente, ele acorda descansado e quando chega a noite, se ele estiver cansado, quantos julgamentos nós criamos durante o dia, carregamos e sustentamos, que chega a noite, carregamos esse peso enorme. Quanto mais consciência nós acessamos, nós não sentimos esse cansaço físico. Então o corpo, ele é uma das formas que a gente pode olhar as nossas inconsciências e começar a permitir mudar a sua história. Vá trazendo esses momentos do seu dia que talvez você identificou e apenas deixe ir, solte agora. Você pode pôr uma caixinha, colocar dentro da caixinha esses pensamentos, ou um rio passando ao seu lado, e permita que ele vá embora.
Quando você reconhece um julgamento, você já está liberando. Você pode começar a escolher. Agora eu não escolho julgar essa pessoa mais. E quanto mais nós acessamos a consciência do julgamento, mais nós vamos identificando mais julgamentos. E isso é muito comum, porque eles estavam todos adormecidos e começa a florar. E tá tudo bem, esse é o caminho do despertar da consciência. Então vá liberando agora todas as pessoas que você julga na sua casa. Respira fundo. Traga eles à sua frente. E mentalize a ferramenta ponto de vista interessante. A partir de hoje, eu escolho olhar a minha vida, a minha história, a todas as situações e pessoas que passarem por mim. Eu me comprometo comigo a usar essa ferramenta, ponto de vista interessante, a experienciar somente por um dia de cada vez, somente para experimentar um dia, para ver a mágica acontecer. Use e veja o que acontecerá ao seu mundo. Relaxe mais, solte mais a mente. Imagina os seus pensamentos como umas molinhas se espanando pela sua cabeça, pulando. Deixe eles embora, pulando da sua cabeça. Respira fundo e permita que vá saindo todos os pensamentos. Isso, vai pulando, deixa pular. São os pensamentos que criam tudo na nossa vida. Todas as situações, pessoas, nossas próprias dores, as doenças, somos nós que criamos com os pensamentos. Esse é o poder da mente. O poder está em nossas mãos de mudar a nossa história. Relaxe mais e perceba o seu corpo agora, as suas mãos, os seus pés, o seu rosto. Perceba que você tem um corpo agora. Perceba se você julga alguma parte do seu corpo. Apenas identifique e deixe ir embora. Como eu deixo ir embora, parece que está tão impregnado. Apenas sinta ele desapegando, descolando do seu corpo. Você tem o poder de mudar, de entregar
Quanto mais você relaxar e soltar dos pensamentos, você conseguirá fazer. Talvez a mente ele fica pensando mais ainda quanto mais você queira acessar o seu corpo. Isso é comum. É como nós estamos condicionados a viver pelos pensamentos. Só reconheça que até hoje você funcionou dessa forma e que a partir de agora você pode escolher algo diferente e apenas exercite e busque encontrar cada vez mais aquilo que funciona no seu universo. Respira fundo e solta. Quando você respirar, imagina um ovo entrando pelo seu nariz. E quando você expirar, soltar, imagina o velho, aquilo que não funciona, os seus julgamentos indo embora, aqueles que você identificou. Deixe ir com o poder da sua respiração. Respira. Quando você expirar, imagina o ar entrando e indo lá no cérebro, nos pensamentos. E deixe ele tomar conta da cabeça inteirinha. E agora vá descendo esse ar e solta. Tanto pelo nariz ou pela boca, como você preferir. E deixe ele ir embora. E faça isso, esse exercício, sempre que possível. Comece a trabalhar a sua mente. Estar em contato com o nosso corpo é estar conscientes das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras que colocamos para fora. Tudo é o nosso reflexo dos pensamentos. O comportamento. Acesse tudo isso no seu corpo agora. Apenas reconheça e solta. Isso aí, gente. E aí? Como que foi o exercício? Conseguiram fazer? Como foi? É importante identificar, né, as nossas inconsciências. Talvez lutamos uma vida toda achando que a gente tinha que estar certa de algo, sobre algo. E no entanto, eram só apenas julgamentos, que agora você pode só reconhecer que elas são e mudar a sua forma de ver a vida. Bem relaxante. Tudo bem, Sara? E aí, como vocês estão?
fazer esse exercício toda noite, entrar em contato com você, alguns minutinhos, gente. Não é preciso um ritual, é acessar de você um pouquinho durante o dia. A Angélica já tinha começado. Ah, tá, vai ficar gravado aqui, depois você pode assistir, tá, Angélica? Se a gente fizer isso todo dia, parar um pouquinho para olhar nós mesmos, nós vamos mudando a nossa vida. E não é preciso de muita coisa, né? Talvez a gente achou que precisava de muita coisa pra gente mudar a nossa história. Não, não precisa tanto. É só exercitar as poucas palavras, às vezes, que é verdadeiro pra você. E você já começa a mudar tudo na sua vida, tá? Expandindo cada dia mais. Isso aí, né, Sara? Saudades. Kazuko, sábado tem troca de barras aqui. Isso aí, gente. Quem tem a ferramenta Barra de Axis, quem faz o curso tem o privilégio de trocar com os praticantes, né? E é muito legal isso, essa consciência de poder trocar terapias, né? A gente conhece muita gente, trocar consciências, né? Bacana. Grata, Sandra, por tanta contribuição. Isso aí, gente. Então hoje finalizo aqui e quarta-feira que vem estarei com um convidado. Nós estaremos falando, né, mais um pouquinho sobre as barras, né, trazendo uma outra visão, né? É bem legal isso, porque para nós, né, não é o que eu digo que é verdade, porque não existe a verdade suprema, existe aquilo que é verdadeiro para cada um. Então aí cada um fala aquilo que vive e aí cada um vai acessando o que é contribuição. Isso que é o bacana, quando a gente sai do julgamento, a gente vai acessando esse espaço, né? E isso é libertador. Então, boa noite, gente. Bom dia aí para quem tá no Japão. Tenha um excelente dia e que vocês durmam bem, descansem bem. E até quarta-feira, gente. Um beijo. Tchau, tchau.